foi você que começou com a Cristolândia? Não, a Cristolândia veio depois de um trabalho que o meu pastor começou, chamado Nivaldo Nassif. Quando eu cheguei no centro de São Paulo para trabalhar, lá não era chamado de Cracolândia, era chamado de Boca do Lixo. Na verdade, o quadrilátero ali, Avenida Ipiranga, Avenida São João, e as outras ruas que fecham o quadrilátero, que é a Mauá e também a Casper Libero, era considerado, em 1951, era considerado o quadrilátero do pecado, porque tinha muita prostituição. Tanto tem 169 na Rua dos Andradas, que funciona até hoje, mas era uma dona só, agora foi subdividido em vários donos. E aí passou a ser Boca do Lixo, depois de Quadrilátero do Pecado. E agora passou a ser Cracolândia. Então eu cheguei em 1989 lá, porque o meu pastor começou uma igreja dentro de uma borracharia. E eu fui ajudá-lo. E depois, em 93, ele saiu. E em 94 eu assumi a liderança de uma missão chamada Comunidade Evangélica Nova Aurora. E fiquei 4 anos na borracharia. Depois nós fomos para um prédio na General Osório, que também é ali no centro da cidade. E depois nós compramos um prédio de 963 metros quadrados, e aonde hoje é a base da Missão Sena. Então, todo o desenvolvimento da Missão Sena, porque eu fiquei 18 anos lá, 14 anos na liderança, todo o desenvolvimento metodológico e também construções físicas, tudo como apartamento, lugar para se trabalhar, e também uma fazenda e tal. Eu estruturei tudo, até a creche que tem hoje lá, que atende, se não me engano, 30 ou 40 crianças. Em 2007 eu pedi a conta e vim para Santo André, porque em Santo André não tinha nenhum trabalho com marginalizados. E nós começamos uma missão chamada Missão Salvação, Amor e Libertação. E nesse interim de 1994 a 2004, nasce a Cristolândia, porque o Humberto ele vem do Espírito Santo já para iniciar um trabalho dos batistas no centro de São Paulo com as pessoas adictas de crack. E eu tive uma conversa com o Godoy, não sei se você conhece o Godoy. O Godoy é um cara que hoje é pastor, mas ele foi preso, passou pelo Carandiru e tudo. E o Godoy me convidou porque ele é fruto do meu trabalho lá no Carandiru. E ele me convidou para pregar lá. E ele estava coordenando missões urbanas na Junta de Missões Nacionais. E ele que me disse que o Humberto viria para São Paulo para começar a Cristolândia. Eu tentei fazer uma parceria, mas não consegui. O Fernando Brandão já estava lá na Junta de Missões Nacionais? Cara, eu não posso falar porque eu não o conheço. Eu conheço o Godoy porque foi uma surpresa para mim. Ele me convidou e não lembrava mais dele. Depois que ele disse que eu que ganhei ele para Jesus lá dentro do Carandiru, né? E aí ele me contou dos processos que estavam acontecendo. Hoje ele está no Rio de Janeiro. Você fez trabalho no Carandiru durante quanto tempo? Como é que era esse trabalho lá? O trabalho era de capelania carcerária, mas a gente ia uma vez por semana e eu, em 90, eu já ia para o Carandiru, 1990. Aí fiquei até a chacina, né, que eu não lembro agora a data. E lá a gente ia uma vez por semana e nós tentamos, muitas vezes, conversar com os pastores de lá para começar
um trabalho dentro das igrejas. E nenhuma igreja permitiu, a não ser a Igreja Católica. Então, nós fomos para o pavilhão 9, que foi ali a chacina, e começamos a ensinar a Bíblia na Igreja Católica, né, que o padre permitiu que a gente fosse. Então, lá eu acho que eu fiquei uns 4 anos, se não me engano. De No 89, período da chacina, você estava fazendo trabalho lá? Naquele período? tava. E tanto é que foi no dia que era a minha visita lá que aconteceu. E eles não permitiram que ninguém, nenhum capelão entrasse. E nós ficamos do lado de fora, aguardando. E a partir daquele momento, nós nunca mais entramos no Carandiru, porque não permitiram mais a entrada. Né? Mas depois nós fizemos capelania carcerária Antes não tinha CDP, né? As pessoas ficavam presas na delegacia. Então, nós começamos um trabalho no 3º distrito, no 4º distrito e no 7º distrito, lá no centro de São Paulo. Então, o 4º distrito só tinha pedófilo, no 7º distrito era uma mistura e no 3º também. Então, nós fizemos por mais de 9 anos. Aí se construiu o CDP e nós fomos para o CDP do Belém. E no Belém tem 2 CDPs, o CDP-1 e o CDP-2. E aí eu fiquei 3 anos fazendo capelania carcerária lá, né? Que é a evangelização entre os presos. Na época, a gente poderia entrar dentro do cárcere. Agora já não pode mais entrar no cárcere, né? Fica do lado de fora. Mas antes nós entrávamos, nós fazíamos parceria com o pastor, porque na cadeia tem 3 facções, né? Tem o satanismo, a igreja evangélica e agora tem o PCC, né? Então, a gente sempre conversava com o pessoal da igreja lá. E foi assim por muitos anos, fazendo evangelismo e ensinando a Bíblia e levando livros para as pessoas lerem, né? Incentivando de cada forma. Você, desde jovem, você gostava de fazer missão integral? Então, na verdade, eu descobri a missão integral depois, né? Não foi na época, porque eu me converti com 21 anos, em 1981 eu me converti. E depois, logo em seguida, eu já comecei a cooperar com a igreja que eu fazia parte. E comecei uma congregação na cidade de Tiradentes. E nós íamos sempre para lá. E de lá saiu algumas igrejas desse trabalho que nós começamos na cidade de Tiradentes, né? Dentro do nosso trabalho, essa metodologia, ela não respondia à necessidade das pessoas. E isso me trouxe uma angústia e começou a me confrontar a necessidade das pessoas com a teologia que eu acreditava. Então, eu tive que procurar outra teologia, tive que procurar outra forma de articular a vida, porque o crescimento da igreja não está interessado na responsabilidade social que um cristão deve ter, né? E aí eu fiquei muito incomodado e fui procurar, né? E tanto é que foi uma menina que me motivou, uma menina de rua que me motivou a procurar uma outra teologia, porque ela me confrontou com as perguntas dela. E, na verdade, eu digo até que eu me converti com essa confrontação dela, né? Como é que foi essa confrontação? Porque eu estava evangelizando ela, porque, assim, na época que eu comecei o trabalho, eu tinha um propósito de evangelizar 9.000 pessoas dentro do centro de São Paulo, sabendo que dessas 9.000, 10% aproximadamente, como eu sou cartesiano, metodológico, eu pensava, bom, eu vou evangelizar 9.000 pessoas, 900 pessoas aproximadamente virão para a minha igreja. E o crescimento estava sendo muito acelerado, porque eu montei uma pirâmide de discípulos, né? E isso tudo é formas metodológicas, não tem nada a ver com o evangelho. E aí a coisa começou a crescer de uma forma assim maravilhosa que eu cheguei a
ter quase 2 cultos dentro do espaço que nós tínhamos. Já era oficina? Não, eu já tinha saído da borracharia, já estava num lugar para desenvolver a igreja mesmo. E aí eu estava evangelizando todo mundo. E aí eu evangelizava poste, cachorro, ponto de ônibus, o que parava eu evangelizava. Eu costumo brincar com a minha É, esposa. Quando eu estava no primeiro amor, eu estava desse jeito. Eu pregava até é. para poste, porque Então, e todo mundo que parava, bicho, na minha frente ia levar o evangelho de alguma forma, nem que eu tomasse pedrada, alguma coisa. E aí essa menina, eu estava ensinando a Bíblia uma vez por semana, porque esse era o método que eu tinha aprendido, né? Uma vez por semana eu saía com vários e ela era uma das pessoas que eu estava ensinando a Bíblia. Então, como ela era de rua, então eu levava ela no restaurante, trazia ela para minha casa, ela às vezes ela dormia em casa, às vezes ela ia embora. E assim a gente, e sempre eu convidando a menina para ir para a igreja. Mas chegou um momento que ela se afastou de mim e ficou muito tempo afastada de mim. Quando eu a encontrei, ela estava grávida vendendo droga. E aí eu corri atrás dela para perguntar para ela e para afirmar para ela que as coisas que eu estava ensinando não adiantou nada. Eu perdi meu tempo. E aí corri, entrei no prostíbulo, no primeiro andar, peguei ela sentou, ela estava grávida, e aí eu falei um monte de coisa para ela, muito reducionista, e até hoje eu tenho tristeza com isso, porque foi muito ofensivo, né? Eu ofendi demais ela. E aí ela falou para mim, tio, eu quero ser crente, mas não consigo ser. E aí ela falou, tem dia que o senhor me levava num restaurante, eu gostava, mas no outro dia eu tinha que pedir esmola ou eu tinha que comer comida azeda, porque eu não tinha o que comer. Tinha dia que o senhor me levava para sua casa, eu dormia na sua casa, mas no outro dia eu tinha que dormir na calçada, debaixo de uma marquise. Quando o senhor me convidava para ir para o culto, eu ficava muito constrangida, porque eu não podia ir suja para o culto. Eu tinha que roubar uma roupa e tomar banho na fonte. E eu sempre pensava, como que eu vou ser crente dessa forma que eu não tenho estrutura para fazer isso? E aí me veio o texto do julgamento de Jesus, né? Que é em Mateus 25. Eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me ver, eu estava doente, você não cuidou de mim, porque eu achava que era só evangelizar, levar a pessoa para a igreja e pronto, né? Estava certo. Mas naquele momento caiu as escamas e eu digo que eu me converti nessa hora. Porque aí eu percebi que a minha vida com Jesus não se resumia simplesmente a evangelizar e levar a pessoa para a igreja. Existia uma ponte que estava faltando ali. Algo que estava faltando. Então, se eu evangelizo, eu me responsabilizo socialmente por aquela pessoa. Porque eu tenho que falar de Jesus, mas, ao mesmo tempo, não adianta você falar de Jesus se a pessoa está na rua, se a pessoa está vivendo à margem, você tem que trazê-la para perto. E aí você tem que permitir que ela viva uma vida totalmente diferente. E foi aí que eu comecei a procurar outras teologias. E você encontrou outras formas de teologia, Capelletti? Não responda agora, deixa para responder no próximo bloco.